Então, na primeira reunião do meu intercâmbio, eles falaram que para as 100 bolsas que eles custeavam com tudo pago para a Espanha, tinham 130 mil concorrentes. Cara, dá 1.300 concorrentes por vaga. Isso é muito bizarro. Então, para esse processo seletivo, eu tive que escrever uma carta de motivação que valia 40 dos 100 pontos do processo seletivo. E esses dias um amigo meu estava aplicando para um programa bem semelhante e ele perguntou algumas dicas de como escrever essa carta de motivação. Então, eu vim passar para vocês o que eu acho que contribuíram para minha aprovação no processo seletivo para ir para a Espanha com tudo pago. Oi, eu sou o Eduardo Volsco, eu tô indo para a Espanha nesse mês e mostro para vocês aqui um pouquinho nesse canal do YouTube. Do nada virei youtuber e bora lá. Bom, seguinte, a minha primeira percepção, claro, é uma dica mais óbvia do mundo, você precisa ler o edital. Se no edital diz 200 palavras, não vale 201. Se ele não pede para você escrever em outra língua, no meu caso eu tô indo para Espanha, ele não pedia para escrever em espanhol. Não há motivo algum para eu escrever em espanhol. Escreva em português mesmo. Não invente moda na hora de você seguir à risca o edital. Só que na hora do conteúdo, eu considero que sim, você tem que inventar moda para conquistar o seu avaliador e mostrar o porquê que você deve ser selecionado. E aqui eu tô falando do quê? Vamos evitar ao máximo ser genéricos. No meu caso, tô indo pra Espanha. Todo mundo vai falar que quer aprender espanhol, todo mundo quer falar que quer se desafiar, todo mundo vai falar que quer uma experiência internacional. Isso é de praxe, todo mundo vai escrever isso. Eu fui pela linha de raciocínio, não vou escrever isso de jeito nenhum, porque é o que todo mundo vai escrever. Então, na minha carta de motivação, por exemplo, que eu já vou mostrar pra vocês, a gente vai ler ela na íntegra, eu falo que, além de eu querer aprender espanhol, eu descobri que na universidade vai ter aula de história da Espanha. E eu faço jornalismo, e que pra mim seria de extrema relevância pra minha carreira ter repertório espanhol criado em uma universidade europeia. Eu achei que essa foi uma estratégia muito interessante, que foi até uma coisa que eu falei na minha entrevista, que me interessava muito, e que me fez um diferencial, porque no meu processo seletivo eu concorria com todos os cursos da universidade, então além de provar por que o Eduardo merecia ganhar a bolsa, eu também tinha que provar por que um estudante de jornalismo merecia. E é nesse ponto que eu acho que a carta de motivação ela se torna tão importante. Na minha percepção, ela tem que ser o mais individual possível. A minha carta de motivação não serve pra mais ninguém de jeito nenhum. Só tem os meus sonhos, as minhas experiências, as coisas que eu quero conquistar no meu intercâmbio, as coisas que eu vou fazer da minha carreira, enfim. Eu acho que você precisa focar no ápice da sua individualidade. Só coisas que só você tem. Outra coisa importante, se você vai anexar outros documentos, não repita o que está nos outros documentos na sua carta de motivação. No meu caso, eu tive que anexar histórico escolar. Não tem necessidade nenhuma de eu escrever na minha carta de motivação, minha média é 9.2, eles já têm essa informação e eu só vou perder espaço. E ainda mais por eu ter 200 palavras, que no final das contas dá mais ou menos uma página, esse espaço é valioso. Outra dica que eu tenho pra dar é faça sua carta com muito tempo de antecedência pra você ir revendo ela dia a dia. Eu demorei muito tempo pra escrever essa carta. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas, dedicação total pra escrever ela no dia e nos dias seguintes eu fui revisando. Mostrei pra minha professora, no caso eu faço jornalismo, então faz sentido nessa questão da minha professora de redação. Mas você também pode contar com o apoio de pessoas que você conhece e falar, olha aí pra ver o que você acha e contar com essas opiniões muito críticas. Isso é muito valioso. Eu tô com ela aqui no computador e eu vou ler com vocês e comentar. Bom, primeiro de tudo, a primeira coisa que eu fiz é que eu fiz um cabeçalho diferente. Eu coloquei a logo da universidade, depois uma linha. Isso não é um documento padrão, é eu que inventei mesmo na hora de fazer, porque eu queria deixar algo mais profissional e não tenho ideia se mudou em alguma coisa, mas foi algo que eu fiz porque a universidade não disponibilizava modelo e não tinha também ordem, assim, um anexo do que eu deveria fazer, enfim, então eu decidi começar por aí. Então eu começo, né, prezados membros do EIRIX, que no caso é o Escritório de Internacionalização. Sou Eduardo Volsky e estou no 5º período de jornalismo na Universidade Positivo. Aqui eu falei que não precisava retomar, mas meu nome é muito bom, né, falar o que eu faço de curso, enfim. Em um congresso, assisti a palestra de Marina Dias, repórter do Washington Post, sobre correspondência internacional. Ela exalava repertório. Ao narrar experiências com eleições, conflitos e negociações, todo mundo observava nela uma autoridade na área. Pessoal, quem que estava nesse congresso além de mim? Tá, muitas pessoas. Mas não necessariamente as pessoas tiveram o mesmo encanto que eu tive pela correspondência naquele congresso de jornalismo. No caso, eu só falo ali congresso porque não cabia a palavra congresso de jornalismo, porque foi 199, essa carta tem 199 palavras. Senão deveria ser congresso de jornalismo, mas enfim.
Pessoal, eu acho que isso é muito individual meu, que eu saí transformado daquela palestra, ver aquela pessoa, me inspirar na correspondência e essa questão, ela exalava repertório. É algo que eu falo muito na minha carta e na minha entrevista. Então aqui continuando. Eu vi em Marina o meu sonho profissional. É nesse ponto que o Santander Top Espanha se encontra com as minhas ambições. Eu quero ter uma carreira marcada por repertório, vivências e que, acima de tudo, seja repleta de conhecimento para reportar com profundidade. O que eu tô fazendo aqui? Como eu falei, eu faço jornalismo e eu estava competindo com pessoas de outros cursos. Aqui eu entro em uma narrativa que eu digo que todo jornalista precisa sair da zona de conforto e todo jornalista precisa ter repertórios. Essa é uma estratégia minha porque eu faço jornalismo, eu estava competindo com outras pessoas e cabe pra mim. Mas se você está em outra área da graduação, pode fazer sentido também. Vou dar um exemplo que eu estava falando com o meu amigo de arquitetura e que no caso dele, ele também funcionava falar pra ele que ele acreditava que um bom arquiteto era um arquiteto que tinha muita vivência e muito repertório e que por isso que ele queria ir pra Alemanha pro intercâmbio dele. É uma estratégia que faz sentido no caso dele, é uma estratégia que faz sentido no meu caso. Aí vale você entender quais são as estratégias para o seu curso. Eu tenho um caso também de um conhecido meu que era de medicina e que na carta dele ele falou sobre a necessidade dele querer aprender espanhol para se comunicar com pessoas estrangeiras e ter certeza que ele seria um bom médico em ambas as línguas. Então, vai da sua área, vai da sua pessoa e pensa como você pode ser diferente ao falar que você quer aquele intercâmbio. Vamos lá. Acredito que viver na Espanha, me adequar ao idioma no cotidiano e observar de perto a outra realidade política, social e cultural é o primeiro passo para ampliar a minha bagagem profissional e internacional. Como eu disse, repetindo tudo, eu falo muito que eu quero ser correspondente e que é por isso que eu quero conhecer mais da Espanha para ter mais propriedade para ser correspondente e futuramente aplicar para outras vagas e seguir nessa carreira. Além do espanhol, descobri a possibilidade de cursar a optativa de História da Espanha e fiquei muito entusiasmado pela possibilidade de construir repertório europeu em uma das universidades mais antigas do mundo. Curiosidade, eu já me matriculei na universidade e essa foi a optativa que eu escolhi fazer, loucuras, paralelos. Aqui é um combo de estratégias narrativas. No caso, eu tô falando descobrir a possibilidade de estudar História da Espanha. Eu tô falando que eu estudei sobre o intercâmbio. Eu tô falando que eu me preparei, que eu fui atrás de descobrir mais informações, tudo. E que isso, por exemplo, quem mais que seria relevante aprender História da Espanha além de um jornalista? No meu caso, funciona muito, é uma ótima defesa. Para outros cursos, pode não ser. Essa é a estratégia que eu tenho. Também tem disciplinas, por exemplo, de optativa de conversação, que você também poderia explorar se você fosse da área da saúde, como no caso que eu citei, enfim. Isso é de você estudar o intercâmbio, aprender, ver vídeos e saber alguma peculiaridade que você se encaixa. Quero transformar essa ambição em planos concretos, aproveitar o networking, mergulhar no espanhol e complementar minha trajetória rumo à correspondência internacional. Aqui eu tô fazendo meio que um fecha, porque só isso, a carta ela é desse tamanho, infelizmente. E se eu tivesse mais espaço, eu poderia falar bem mais, mas eu acredito que fechou a narrativa que eu tava ali construindo. Eu quero ser correspondente, me escolham, vai valer a pena. E aqui eu fecho com uma frase de impacto, na minha percepção. Quero reportar o mundo com a mesma autoridade que hoje me inspira. Esse intercâmbio é um dos passos. Cordialmente, Eduardo Volsky. É isso. É a junção de tudo que eu falei. Eu apliquei todas as minhas individualidades, todas as minhas especificidades e coloquei na minha carta. Percebem que eu não falei que eu quero sair da zona de conforto, que meu sonho é ir para a Europa, que eu quero aprender espanhol. Essas coisas muito genéricas, elas não estão aqui explícitas. Mas elas estão ali permeando na carta, correto? E aqui, gente, vale destacar, a universidade, ou enfim, o que tiver te escolhendo, a organização, ela também precisa ter algum benefício com a sua candidatura. Então aqui, pessoal, vale vocês falarem que vocês já representaram a universidade em outros momentos, trabalhos que vocês já fizeram, porque no meu caso eu tô indo representar uma universidade toda e eu tenho que mostrar que eu não faço fiasco, né? Então ali tem uma estratégia ou outra de falar que eu já fui para um congresso, eu também na minha entrevista falei que eu já fui representar a universidade em alguns prêmios, isso você pode aproveitar também na sua entrevista. Notas do editor. Nessa época eu tava tão maluco com o processo seletivo que se me perguntassem qual livro eu gostava de ler, eu ia responder suspense porque me tira da zona de conforto. E era simbólico, pro intercâmbio, não sei o quê. Eu tava maluco. Mas eu posso fazer um vídeo só sobre entrevista também que vai ficar bem legal.
Bom, mas eu acho que é isso. A principal dica realmente que eu vou falar pra vocês é individualidade. Sejam mais específicos que vocês podem ser para que vocês sejam escolhidos. Vai ter muita gente falando muita coisa genérica. E evitem de usar a inteligência artificial, porque se vocês colocarem a pergunta da carta de motivação na IA, ela vai dar uma resposta que todo mundo vai copiar aquela resposta. Ou se você for usar a IA para nortear o seu texto, não pegue a IA completa, não copie e cola do ChatGPT. O ChatGPT não te conhece, ele vai colocar qualquer coisa, ele vai colocar qualquer ambição aí pra você, e daí na hora esse nem é você. Então eu acho que não vale a pena jogar tudo na IA. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, que eu tenha conseguido explicar o que eu realmente queria explicar. E me acompanha aí porque tá vindo aí o intercâmbio no final desse mês já, e eu nem acredito. Um beijo e até o próximo vídeo.